O William Gomes tem um potencial absurdo de craque. Não sei se vocês concordam, mas toda vez que eu vejo ele jogar assim, eu entendo por que falam que ele é uma puta de uma promessa da base do São Paulo. Pessoal, acabou já tem um tempo, Cruzeiro e São Paulo, partida válida pelo Campeonato Brasileiro, partida essa aonde o São Paulo conseguiu conquistar os 3 pontos, né? Vitória importantíssima do São Paulo, fora de casa, no momento em que de fato precisava dar uma resposta quase que imediata para o seu torcedor e de certa forma conseguiu. Eu sempre falo que pontuar no Campeonato Brasileiro é extremamente importante, é sempre muito bom pontuar no Campeonato Brasileiro. E o São Paulo conseguiu e agora se mantém se não me engano, está na 6ª colocação do Campeonato Brasileiro. Vamos falar desse jogo assim de forma dividida. Eu acho mais interessante assim a gente falar de forma dividida. O Zubeldia mandou a campo um time reserva, né? Visando já o confronto do meio da semana contra o Botafogo, que a gente sabe que vai ser um confronto extremamente difícil, né? Pela Libertadores. Primeiro jogo a gente faz no Newton Santos. Então mandou um time reserva a campo, né? Então colocou o Juan, né? Que foi o zagueiro que chegou recentemente. O Santi teve espaço aí no time titular, né? Jogou como titular. Marco Antônio, William, Jandrei, então um time bem reserva, né? E aí fomos enfrentar o Cruzeiro, que praticamente veio com time titular, né? Tava Matheus Pereira, enfim, jogadores do Cruzeiro. E eu achei que, assim, num contexto geral, eu achei que o São Paulo se portou muito bem na partida. A gente tem muitos pontos para falar, né? Muitos jogadores em específico para falar. Claro que eu vou falar da estreia, dos jogadores que estrearam, né? Mas o São Paulo no primeiro tempo jogou muito bem. Eu achei que assim, o São Paulo fez um primeiro tempo excelente, na minha visão, e só não saiu vencendo mais uma vez, né? No primeiro tempo, por mais uma vez, uma partida lamentável da equipe de arbitragem, né? Mais uma vez, Wilton Pereira Sampaio apitando um jogo do São Paulo e errando. Porque assim, hoje, eu sei que vai ficar repetitivo falar de arbitragem. Eu sei que vai, mas eu tenho que falar, gente. Porque até quando isso vai acontecer com o São Paulo? Até quando essa diretoria vai permitir que o São Paulo seja prejudicado jogo após jogo e não fazer nada? Porque hoje o Wilton Pereira Sampaio tentou a todo custo tirar a vitória do São Paulo, a todo custo, mas ele não conseguiu, porque brilhou a estrela de um moleque que, tem nem 18 anos, né? Acho que ele tem, o William Gomes, acho que tem 17, me corrijam se eu estiver errado. Então, assim, hoje ele tentou de tudo, né? Porque, assim, lamentavelmente, é bizarro a gente ter que vir aqui todo pós-jogo e falar de arbitragem. É lamentável isso. Toda vez a gente tem que... E não é só no jogo do São Paulo. Quem dera fosse só no jogo do São Paulo. São vários jogos em que a arbitragem sempre é protagonista. Aonde a arbitragem sempre quer tomar o protagonismo que não lhe cabe, tá? Mas vou deixar para falar da arbitragem novamente no final, porque aí a gente deslancha melhor. Então, no primeiro tempo, o São Paulo se portou melhor do que o Cruzeiro. O São Paulo jogou melhor do que o Cruzeiro, né? Teve o gol lá do William, que foi anulado, que, puta de um golaço, assim. Ele praticamente humilhou o Cássio, né? Mas, enfim, um puta de um golaço, de um moleque que tem muito potencial. Gosto muito do futebol do William. Gosto e acho que o William tem que ter chance, sim, com os titulares. Achei um desperdício ele não ter entrado contra o Atlético Mineiro, por exemplo, nos 2 jogos que teve da decisão. Acho que ele tem que ter espaço porque ele é um jogador que de fato desequilibra e com a ausência do Ferreirinha ele consegue de certa forma suprir essa ausência do Ferreira. Então ele precisa ter mais espaço e num contexto geral o time todo foi muito bem. Assim, desde o Jandrei até o atacante, que era o André. O time todo foi muito bem. O Cruzeiro teve as oportunidades, mas no contexto geral, o São Paulo foi melhor. O São Paulo foi melhor no primeiro e no segundo tempo. No finalzinho do segundo tempo, o Cruzeiro começou a se lançar, porque realmente precisava se lançar para tentar buscar o empate ou até a virada, enfim.
E aí o Cruzeiro começou a assustar um pouco mais, mas não o suficiente, né, para me fazer acreditar que o São Paulo perderia esse jogo, né? Então o São Paulo se portou bem no primeiro e no segundo tempo. Gostei das estreias do Santi, né, do Santi Longo, que estreou hoje. Gostei da estreia do Lewis também. Achei que ele corre bem, ele se posiciona bem. Foi mais uma partida boa do Marco Antônio, por exemplo. Jogou muito bem, fez várias ações defensivas, né? O Marco Antônio, perdão, desculpa. Então, de uma forma geral, até o Juan, acho que não comprometeu, assim, na zaga do São Paulo. Então, de certa forma, o time todo se portou muito bem. O time reserva, eu acho que todos que jogaram aproveitaram a oportunidade. Então, foi um bom primeiro tempo, foi um bom segundo tempo. E, na minha visão, merecidamente, o São Paulo venceu essa partida. Eu acho que se tinha que ter um vencedor, tinha que ser o São Paulo, porque o São Paulo, de fato, se portou melhor do que o Cruzeiro. Eu sei que tem tudo aquilo que o pessoal fala que o Cruzeiro é freguês do São Paulo, né? De fato, em questão de números no Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro, na maioria das vezes, perde para o São Paulo, né? Até a gente brinca falando que são 6 pontos garantidos no Campeonato Brasileiro. Então, a gente ganhou no primeiro turno, ganhou no segundo turno. Então, é sempre muito bom, né, ter... Acho que depois de uma eliminação, como foi na Copa do Brasil, o time conseguiu dar essa resposta imediata. Eu acho que até para o trabalho do Zubeldia, essa resposta é importantíssima, porque o time do Cruzeiro não é um time ruim. Claro, não é um dos melhores da Série A, mas não é um time ruim. Tem bons nomes, como o Matheus Pereira, por exemplo, né? Mas hoje, com os reservas, o São Paulo jogou bem, se portou bem, conseguiu a vitória, que, no meu ponto de vista, é o mais importante. São os 3 pontos, independente, né? E, mais uma vez, foi prejudicado pela arbitragem, que a gente pega agora para falar referente à arbitragem. Senhor Wilton Pereira Sampaio, mais uma vez querendo prejudicar o São Paulo. E eu não sei até quando o Júlio Casares vai ser permissível com isso. Vai ser permissível com a arbitragem, jogo após jogo, prejudicando o São Paulo. Eu vou falar para vocês aqui, lance por lance, tá? Uma declaração que o Caleri deu quando acabou o jogo da Copa do Brasil, ele falou que, na dúvida, sempre a arbitragem apita contra o São Paulo. Então, se o São Paulo tá jogando São Paulo e Pedra 90, na dúvida, vai ser sempre contra o São Paulo. E hoje ficou escancarado isso pra mim, porque assim, foram muitos erros que aconteceram e, mais uma vez, gente, é a minha opinião. Vocês podem concordar e vocês podem discordar e tá tudo certo. Tendo coerência e coesão nos comentários, pra mim, tá tudo certo. O que eu trago pra vocês aqui é a minha opinião, é o que eu acho tendo assistido o jogo. E honestamente, se aquelas decisões que o árbitro tomou são corretas, eu de fato não entendo nada de futebol. Eu tenho que estudar um pouco mais. Porque assim, primeiro lance capital do jogo pra mim, William Gomes. Aquela linha traçada é um absurdo. Pra mim é mesma linha. E ele não hesitou em anular o gol do São Paulo. Não hesitou. Pra mim ele errou ali naquele lance, porque pra mim o William Gomes não estava impedido. E ele anulou o gol do São Paulo, o VAR, né? Foi pro VAR, o VAR traçou as linhas lá igual e anulou o gol do São Paulo. Depois, no final do primeiro tempo, teve um lance entre um jogador do Cruzeiro e o Marco Antônio, se não me engano, tá? Aonde o jogador do Cruzeiro dá uma solada no Marco Antônio. Ele pega em cheio a perna do Marco Antônio e ele não toma amarelo. O Wilton acaba o jogo sem nem esperar a revisão do VAR e não expulsa o jogador do Cruzeiro. Naquele lance, pra mim, o jogador do Cruzeiro tinha que ser expulso. Não foi. O Wilton simplesmente encerrou o primeiro tempo e nós fomos pro intervalo com o 0-0. Quando nós voltamos, tivemos outros lances de arbitragem, tá? Esse é um pouquinho mais, assim, interpretativo, tá? E na minha opinião, tá? O jogador do Cruzeiro tá com o braço assim, acho que, se não me engano, ele tá com o braço assim. A bola bate no braço dele, dá a impressão que bate na barriga, então tem toda essa discussão, barriga, braço, braço, barriga, barriga, braço. Vai ter sempre essa discussão.
Até inclusive em um grupo que eu participo do São Paulo tava muito dividido, uma galera falando que foi pênalti, outra galera falando que não. Na minha visão, a bola bate no braço do jogador do Cruzeiro, porque ela iria pro gol, independente de ser fraca ou não. Ela iria pro gol, então desvia a trajetória da bola. Pra mim, o pênalti deveria ter sido marcado, tá? Mas respeito quem acha que não. Tudo bem, né? Eu respeito super quem acha que não. Então são lances que podem acabar com uma partida, porque o São Paulo fez gol, ok, mas poderia não ter feito. E aí o São Paulo, mais uma vez, sairia prejudicado, porque na dúvida é sempre contra o São Paulo. Na dúvida eu não vou marcar. Eu quero que vocês invertam os lances, e se fosse outro time da Série A, o que vocês acham que seria feito? Aquele lance na área, aquele pisão no Marco Antônio, aquele gol. Gente, sério, inverte os lados. As decisões seriam sempre contra o São Paulo, e são sempre contra o São Paulo. Então o Júlio Casares, ele precisa se movimentar, porque é inadmissível como jogo após jogo, o São Paulo é prejudicado pela arbitragem. Pega os últimos 3 jogos do São Paulo, contra o Cruzeiro, prejudicado, contra o Atlético Mineiro, prejudicado, contra o Fluminense, prejudicado. E é sempre assim. É sempre assim. E vai continuar sendo, se o Júlio Casares permitir.